Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone de São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, maestro Ruriá Duprá. Prazer tê-lo aqui, Ruriá. Todo meu, Zé Compé. É tudo meu. Ruriá é bastante conhecido por tudo que faz, mas carrega o Duprá aí, que é uma responsabilidade a mais. Por acaso o Ruriá não mais é culpa próximo, minha. Mais próximo. Ruriá não é culpa minha, na verdade, do eu Rogério. jovem, não pude reagir. É o do É Rogério? um nome indígena, na verdade, essa é da época do petróleo é nosso, né? Sim. Então é um nome indígena, é uma palavra de um dicionário tupi-guarani que significa Via Láctea. E todos os filhos do Regis, meu pai, e do Rogério, têm nomes diferentes, né? Ruriá, minha irmã é Riquet, existe o Rudá, Raí, Roatã, então são nomes todos, são palavras de um dicionário tupi-guarani. E o Duprá é um nome francês que carrega aí essa estigma musical, digamos assim, né? A gente fala mais já sobre isso. Também conosco, a atriz Alessandra Velho. Prazer tê-la aqui, Alessandra. Prazer. Eu devo anunciá-la como atriz, eu não sei, mas também advogada, produtora. Você, qual é Eu sou multi-apaixonada. É. Então, tenho várias áreas de atuação, mas hoje, digamos que as principais áreas que eu estou atuando são como atriz e coach para artistas. Sim. Mas eu tenho toda uma vivência como advogada, como produtora cultural. E onde se encaixa aí a atriz com a advogada? Ou não se encaixa? Não, se encaixa sim, porque eu acho que a parte que eu virei produtora, que eu comecei a desenvolver os meus projetos, tem a ver com o fato de eu ser advogada. Então ficou mais fácil para mim escrever os projetos, ler os editais. Então acho que isso me ajudou bastante também. Mas tem pouquíssima identificação. Eu acho que... depende, tem muito ator advogado. Eu acho que tem um lado do advogado que é um ator frustrado, enfim. Eu acho que tem bastante, sim. Além dessa questão, muitas vezes cênica, né, do direito, do tribunal, de defender, né, os interesses dos seus clientes, eu acho que tem esse lado também, mas não necessariamente, né? O Ruriá veio dentro da música, ele nasceu dentro da música, neste ambiente musical, então não tem muito o que dizer. Onde é que você lembra da primeira vez? Mas e no teu caso, você teve que optar uma hora entre atriz e advogada, ou advogada e atriz? Você teve que eu fazer... comecei atriz, né? Sim. Eu acho que a minha vocação principal é na área do teatro, né? Desde criança fazia teatro, adoro teatro. Só que tem até uma coisa que eu trabalho como coach, né? Eu vim de uma família classe média, e daí olha, você tem que ganhar dinheiro, ser artista não dá dinheiro. E daí eu me desviei um pouco, né? Fiquei com medo e me desviei um pouco desse caminho. Né? Primeiro, o que falam pra gente é o seguinte: primeiro você tenha uma profissão, depois você vai brincar de ser artista ou de ser músico, não é assim? Mas você sabe que quando você se apresenta como músico, eu perguntaria, você faz o quê? Claro, mas você mexe com o quê, né? Não, melhor, você trabalha Você com trabalha com exatamente, o quê? Não é essa a colocação sempre? Não, na verdade, o meu caso foi o contrário. Quando eu comecei muito cedo... Mas eu já disse, né? Você traz uma bagagem familiar. Não, mas foi ao contrário, porque quando eu comecei a estudar muito cedo, né? Porque, lógico, música faz parte do nosso rol, então eu tenho vontade para estudar. Mas quando eu comecei a apontar na direção de me profissionalizar, o Rogério foi o primeiro, meu tio, foi o primeiro a falar: tem certeza que você vai fazer isso? Né? Então eu fui muito questionado: olha, a gente é do ramo, mas olha lá, isso aqui não é brincadeira. Tanto é que eu cheguei a fazer faculdade de geografia. Né? Parei no primeiro ano porque recebi um contrato para mudar para o Japão com 19 anos, aí nunca mais voltei para geografia, mas
Mas pelo menos já sabia onde ficava o Japão. Exatamente. Exatamente. Ficou mais fácil de saber para onde você ia. Né? É isso aí, exatamente isso. Você teve esse momento? A família interferiu, não interferiu? Interferiu. Sugeriu, não pode dizer Sim, aconselhou, porque para ele sugeriu. Né? Sim, interferiu. Mas eu acho que a intenção é muito positiva, né? Então eu não tenho nenhum tipo de mágoa em relação a isso. Mas hoje eu acredito que a gente possa viver da nossa paixão, da nossa arte. Então eu acho que isso também me deu uma propriedade para incentivar as pessoas a acreditarem que elas podem sim viver de arte. Sim. Eu acredito nisso. Muriel, o que é o Samsung Festival? Olha, isso foi, na verdade, ele está na terceira edição, né? O Samsung Festival está na terceira edição. Nós tivemos uma edição, a de 14 tem o E-Festival Canção e o E-Festival Instrumental, a de 2015 também. E esse ano o foco é no instrumental, porque a gente quer justamente, a ideia é dar um boost nessa categoria, né? É muito interessante porque... a ideia é fazer uma coisa sustentável em termos do artista, né? Não é só você ganhou e acabou, está abandonado, né? Então existem algumas coisas, como na verdade, um plano de carreira, um plano de carreira para quando o vencedor acaba aquela energia do festival, digamos assim, existe uma continuidade, né? Existem algumas coisas muito interessantes. Então eu acho que é uma coisa muito benéfica para quem se inscreve e para quem participa, né? Isso é uma coisa que no Brasil não acontece. Depois você colocou um detalhe interessantíssimo, né? O depois do festival... justamente, não acontece nenhum desses formatos, né? Porque pelo as menos gravadoras eu estou também... me colocando em termos de Brasil, né? Sim, a esperança que nós temos. Estamos vivendo a nossa realidade. Eu estou questionando a nossa realidade. Então, terminou o Samsung Festival. Aí alguém se destacou como músico, vários se destacaram. Aí ficam todos com um instrumento ensacado. É verdade, porque o mercado... sendo muito dramático no mercado. Não, porque o mercado é um mercado em transformação. Então não existe um modus operandi para que aquele artista vá acontecer. Uma gravadora contrata e aí a vida segue, né? Não é bem assim, porque não existem mais as gravadoras no sentido formal que existiam há 10, 15 anos atrás, né? Então, justamente a ideia é tentar fazer com que isso, colocar esse artista no mundo... De onde eles vêm para participar do festival? Olha, a coisa rola pela internet, né? As inscrições estão no site da Samsung. A Samsung é a patrocinadora desse festival e ele é idealizado pela Dansar Marketing e através da Lei Rouanet que isso acontece, né? Um projeto cultural através da Lei Rouanet. Então as pessoas se inscrevem. Você está falando toda a parte burocrática do evento. Sim. Agora eu sou artista, eu quero saber como é que eu chego lá. Então, justamente, você entra no site da Samsung. Você não. Como é que você chega? Você não está entendendo toda essa parte burocrática, nós não podemos desprezar, né? De maneira alguma. O que eu estou... Entendi, eu me sinto holístico. Então, me sinto um grande músico. Então, você tem uma banda... que seria um grande guitarrista, um grande pistonista, não sei, eu estou... Então, justamente, você começa do começo, né? Ou seja, você começa do princípio, masterizando um instrumento. Você começa do princípio. Começa do princípio. Você começa estudando um instrumento, a tendência de você é você tocar em grupo, né? Perfeito. E aí você acaba tendo a sua banda. Hoje em dia é muito saudável que uma banda tenha um clipe, digamos assim, ou algum trabalho registrado em vídeo. Sim. E é justamente esse trabalho registrado em vídeo com esse trabalho registrado em vídeo que você pode se inscrever. Até bem pouco tempo era um demo. Exatamente, continua sendo. Sim, não. É isso mesmo. Perfeito. O termo não caiu. Não. Estou colocando você, já você me dá todo esse detalhe técnico aí, burocrático, vou dizer assim, mas parece algo fora da realidade, mas o que eu estou perguntando, eu sou um garoto do bairro lá que ganhei um violão, ganhei uma guitarra, sei lá o que, uma bateria, né? E aí acho que eu sou um grande músico, saio com aquela bateria nas costas, o que é
Estou citando a bateria sim, porque sim, é desajeitada. Claro. Sim, com certeza. Certo. Isso é um processo meio natural para os músicos, né? Porque a partir do quem se interessa em tocar um instrumento é porque já tem um gênero, digamos assim, ou mesmo que ele venha a mudar, mas já tem um gênero em vista, né? Pô, eu gosto de bateria porque eu gosto de samba, porque eu gosto de rock, né? Sim. Então ele acaba, por causa de algum estilo, se interessando por algum instrumento. Então ele naturalmente acaba indo buscar aquele estilo através de uma banda. Ele tem um amiguinho do bairro, né, que toca guitarra, poxa, vamos então juntar os pauzinhos aqui, né? Aí aparece um baixista e assim vai, né? Essas coisas acontecem muito naturalmente para quem toca e se interessa por um instrumento. Ou, sei lá, o cara se interessa por oboé. Oboé é um instrumento sinfônico, ele não vai tocar numa banda de rock tocando oboé, né? Mas ele vai acabar buscando um mundo mais orquestral, então isso é uma coisa natural, digamos assim. Eu quero saber se essa facilidade existe no Brasil. Esse é o ponto. Olha, não como gostaríamos, né? Mas existe sim, existem várias orquestras. O mundo orquestral, então, conseguiu se articular muito bem, né? Ao longo dos anos. Existem muitas orquestras, né? A Sinfônica, Heliópolis, muitos projetos de jovens, né? A orquestra jovem, por exemplo, em São Paulo, é uma coisa de outro planeta. Heliópolis também é uma excelente orquestra, existem muitas. A gente vê acontecer mesmo, o menino que começa a estudar, e detalhe, essas estruturas, elas te apoiam desde o começo. Eu quero estudar oboé, não sei nem direito como é, não tenho um instrumento, não tenho dinheiro para comprar. Então você vem aqui, a gente vai te dar um instrumento, você vai começar a estudar, vamos te dar um professor, você vai ter um grupo para você tocar você vai aprender a ler música, vai aprender... É bem, pega pela mão mesmo e faz. Quando eu coloco essas situações para ele, para o Curiá, né, Sandra? Eu imagino que foi isso que te encaminhou para especialização de coaching no mercado. Tem muito a ver. Eu estou ouvindo vocês falando, eu acho que como atriz, né, eu percebi as dificuldades do artista. E daí quando eu resolvi entrar para o coaching, né, eu falei, bom, então foi natural eu me encaminhar para esse nicho, né? Porque eu entendo o artista. Show. Né? Traduz o coaching para mim que eu... Então, o coaching é um processo, tá? Ele geralmente ocorre em umas 10 sessões, em que você vai definir um objetivo, né? Que você quer alcançar. E durante esse processo, a gente vai planejar, né? Como você vai chegar para alcançar esse objetivo. Então, você tem tarefas que você tem que realizar toda semana. E é interessante porque eu não vou falar o que o coach tem que fazer. O coach é o cliente. Eu não vou chegar para o coach e falar assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas eu vou provocar essa pesquisa. Assim, é muito interessante, porque quem é dono do processo é o coach. Eu só vou estar ali provocando, fazendo perguntas, e eu utilizo ferramentas de autoconhecimento, de planejamento, para que o coach atinja o objetivo dele. Se eu disser que é uma situação nova no mercado brasileiro, se eu disser que é um produto novo no mercado, é relativamente... É correto. Eu acho que está crescendo agora muito o coaching. Nos Estados Unidos é muito comum, lá assim, quase todo mundo tem coaching, os empresários têm, as empresas. É muito comum, porque o coaching acelera os resultados. Às vezes o que você demoraria anos para descobrir, sabe, erros que você às vezes evita, sabe, essa questão do seu planejamento, de como definir o seu objetivo, baseado em quê, todas essas perguntas a gente faz. Então isso acaba acelerando as coisas. Então é muito interessante. Inclusive, vocês estão falando aí de artistas iniciantes, né? O coaching é muito interessante para quem está começando também, porque a gente vai entender o que a pessoa quer, justamente qual é a paixão dela. A gente vai explorando tudo isso, né, de uma forma organizada, para a pessoa poder direcionar a carreira dela já desde o começo. Claro que ela pode fazer alterações aí, é natural, mas assim, já vai de uma forma muito mais segura, sabe, para aquilo que ela quer. Uriá, quando eu disse que o Duprá tem uma carga muito grande, eu gostaria que você identificasse o Regis e o Rogério Duprá. Regis Duprá é meu pai, musicólogo. Sim. Rogério Duprá, meu tio, irmão do meu pai, Rogério Duprá, arranjador e compositor. Ele se tornou muito famoso durante o tropicalismo. Ele foi o cara que, junto com os baianos, na época eles chamavam-se baianos, né? Gil, Caetano, os novos baianos. Que não é o grupo musical. Que não é o grupo musical, mas eram os novos baianos no mercado, né?
Caetano, Gil, etc., e Gal e tal, e que vieram para São Paulo, e ele foi o cara que deu uma cara nova, digamos assim, para o mundo tropicalista, né? Uma cara orquestral, uma cara nova. E quando você falou, anunciou na família, eu vou viver de música, tanto o teu pai Regis quanto o teu tio Rogério... Entraram em pânico. Foi basicamente Você simplificou tudo. E, né, vamos lá, né? A minha mãe também tocou violino na orquestra há muitos anos. Minha mãe foi chefe da cadeira de alemão da USP durante muito tempo e tal, né? Mas aí, enfim... Genial. Entraram em pânico, é muito bom. Eu acho que a minha vantagem foi que eu comecei profissionalmente também, comecei a faturar alguma coisa muito cedo. Comecei a tocar com Altemar Dutra, o saudoso Altemar Dutra, quando eu tinha 17 anos de idade. Não, eu tocava piano. Meu instrumento é piano. Seu instrumento é piano. E mesmo antes disso, quando eu tinha 14, eu tinha uma banda de rock e a gente começou a ser contratado para fazer alguns shows no interior, e minha mãe ia junto porque ela tinha que assinar o papel, ela não podia viajar sozinha, eu era de menor. Então isso aos começou, 14 anos? Com 14. Só que nessa época eu era baterista. Aí também aconteceu isso também, olha, tudo bem, já que você quer música, foi devagar, né? Sim, homeopaticamente. Já que você quer música, então pelo menos faz um instrumento de harmonia, eu acho que as tuas chances vão aumentar um pouquinho. E é verdade, né? Não pelo... Eu citei bateria, não imaginava. Mas é verdade, porque a bateria é mais específico, né? O teu uso com bateria mais... Você não vai tocar no hall de um hotel como baterista sozinho, mas um piano solo rola. Sim. Né? O uso de um piano ou de um violão é mais... abrange mais estilos, é mais... homem, né? Sim. É mais geral do que uma mais bateria. mais aceito, mais fácil de você aumenta o número de possibilidades, sim, né? Mais fácil de se inserir no mercado. Não é só porque é rítmico, um oboé também. O oboé é uma linguagem mais sinfônica. Não estou dizendo com isso absolutamente que não seja possível. Mas você nunca viu uma banda de rock com oboé, né? E o oboé é um instrumento lindo, um dos meus prediletos. Né? Você citou tua mãe como violinista, não é? Sim. É o outro instrumento difícil que nós temos. Você, como maestro, deve fazer uma análise dessas não tem instrumento difícil, né? Porque o violino, não é difícil de tocar. Sim. É difícil de ser aceito pelas pessoas. Por outro lado, ser adotado pelas pessoas como seu instrumento. Sim, mas por outro lado, o violino é mais fácil do que, quer dizer, estamos fazendo uma análise aqui. Não, mas por exemplo, numa orquestra, são 12 primeiros, digamos assim, tamanho médio, mais 10 segundos violinos. Existem 22 violinos numa orquestra. E no máximo não, mas assim, em média, 2 oboés. Então, começa né, você tem mais chance, talvez 10 vezes mais chance como violinista do que... Deixa eu aproveitar. As crianças que gostam da música, elas preferem ou têm mais facilidade de acesso a um instrumento de cordas do que sopro, que você está citando o oboé. Eu estou querendo que você me ajude a desvendar esse mistério que nós temos no nosso mercado, né, que daqui a pouco eu vou perguntar para a Alessandra da mesma forma, que parece, eu faço isso e repito insistentemente, nós temos o conceito no Brasil que as pessoas nascem prontas. Então a Alessandra nasceu uma atriz pronta. Você nasceu músico pronto. Não é verdade, você acabou de dizer que foi estudar. Com certeza. Você acabou de dizer que foi estudar. Com certeza. Como é que é? Fundamental. Claro. Mas esse conceito não existe no Brasil. Eu gosto de destacar isso porque É que assim, uma coisa é o talento, né? A facilidade que você tem para fazer alguma coisa. Isso ajuda, mas não é determinante, né? Daí a gente entra na vocação. Vocação é você estar disposto a pagar o preço pela sua escolha. Quer dizer, é estudar, é se desenvolver, é se produzir muitas vezes, né? Porque isso é uma questão para o artista também, né? A gente gostaria de só criar, né? Mas eu acho que a gente está num mundo que a gente tem que equilibrar o lado produtor também. Então isso faz parte da vocação, de você aceitar aquela trajetória para você poder fazer sua arte, né? Então eu acho que e tem muita gente que às vezes nem tem tanta facilidade, tanto talento, mas tem tanta força de vontade, que é tanto aquilo, que acaba se desenvolvendo, né? E às vezes uma pessoa super talentosa não estuda, não tem vontade e acaba não conseguindo
seguir aquela concordo carreira. 200% com a Alessandra. E talento e vocação. Talento para cirurgião. Você tem mão firme, você tem... gosta de estudar, mas vocação. Você não gosta de sangue, você não tem vocação. Você, em música, vocação, e em artes, eu diria, é horas de voo. Você jamais vai tocar um instrumento bem se você não sentar e estudar. Então, se você tem talento, a ferramenta principal, uma das principais da música, é você ter um bom ouvido. Então, você tem o talento, tem um ótimo ouvido, mas você não gosta de estudar. Esquece, você jamais vai virar como músico. Você me fez lembrar do Sabá, nosso companheiro na Rádio Trianon, durante muito tempo, tocava contrabaixo, e aí, um dia ele falou para mim assim, minhas 2 horas por dia são sagradas. Falei, como, Sabá? 2 horas sagradas com o meu instrumento. Estava certíssimo, claro. É isso mesmo. Não, existe uma coisa, eu acho que... Eu desci, ele está na Avenida Paulista dando um concerto para os meninos que queriam saber que instrumento era aquele. Mas no mercado, o mercado anda muito, né? Mas essa coisa eu acho que o romantismo, falando não sei se a Alessandra concorda comigo, o romantismo trouxe muito essa visão do cara que é talentoso e ele se faz por si só e ele realmente acontece. Não é bem assim, você tem que estudar e ralar mesmo. O Pelé, por exemplo, né? Um excepcional jogador, considerado o melhor de todos os tempos. Ele conta muito isso, que ele ficava, todo mundo ia embora, ele ficava treinando falta durante 3 horas depois do ir todo mundo embora. Esse negócio do talento, não preciso treinar. Eu não acredito muito Também nisso, não. Eu acredito mais em ralação. Eu fiz essa pergunta para vocês dois, porque eu acho que nós temos que informar cada vez mais as pessoas que querem entrar nesse mundo de arte. Exatamente. Que não basta ser uma atriz bonita que vai chegar no palco e vai fazer muito sucesso. Não, tem que ter um preparo atrás disso. Totalmente. Tem que ter uma base em tudo isso. Eu tenho um canal no YouTube, né, que eu lancei agora, e que eu dou dicas para artistas. Então, o meu objetivo é ajudar os artistas a desenvolverem as suas carreiras, os seus projetos. Então, isso é uma questão, assim, eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, né? Tem muitos temas para a gente tocar no canal, enfim, tem muitas dúvidas que vão surgindo das pessoas, mas eu acho que essa dedicação é fundamental. Acho que é muito importante que... Até teve recentemente, foi interessante que na minha página do Facebook veio uma mãe. Ela tem uma filha que tem talento para ser atriz, e ela estava pedindo dicas para mim. Toda mãe acha que os filhos são talentosos. E daí eu fiquei perguntando, né? Mas ela quer o quê, a sua filha? Né? Ela quer ser atriz de teatro, de cinema, de TV? O que ela quer? Ela quer ser de tudo. Enfim, daí, papo vai, papo vem, ela falou que a filha queria fazer comerciais de TV, né? Daí eu falei, você está preparando ela para ouvir não? Sem desistir, assim, mantendo a chama dela. Porque assim, o que faz ela querer isso é que ela gosta muito de teatro e de atuar. Ela, não, eu estou preparando. Ela, inclusive, tá trabalhando com uma psicóloga, porque é uma carreira que exige muita resiliência e assim, a pessoa tem que ser resistente, né? Porque tem justamente esse romantismo. Às vezes a pessoa acha, não, eu sou talentoso, eu vou chegar, já vou abafar, né? E não vê que tem outras variantes aí que a gente não domina. Mas o que a gente pode fazer, o que está na nossa mão, é estudar, é se preparar. Isso a gente garante, não é? Isso faz parte do que está no nosso controle, né? Que é a nossa disciplina. O resto, a gente tem que contar aí com os movimentos que a gente vai fazendo. O coach orienta tudo isso? Então, a gente puxa isso do coach, a gente, através das perguntas, é porque eu faço 2 trabalhos, tá? O meu trabalho principal é como coaching. Às vezes a pessoa precisa de uma consultoria de carreira, de projeto. Daí, você prepara o que vai preparar. Isso. Eu tenho essas 2 áreas, né? Porque eu, como coach, eu não posso falar para ninguém, olha, faça isso. Eu vou puxar isso do coach. Como consultor, eu posso, olha, começa por aqui, o seu projeto é assim, eu posso avaliar de uma outra forma. Mas como coaching eu fico perguntando e provocando justamente essa postura. Não, realmente eu tenho que estudar. Quer dizer, a pessoa entender e pesquisar para ver o que acontece. Como eu me torno um artista, né? Roriá, vamos aproveitar. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo.
Me dá os dados, agora técnicos, burocráticos, sim. Que você como músico nunca imaginou que fosse. Não, eu vou dar as dicas para quem quer, pra quem quer entrar, né, para quem quer se inscrever, Festival. Que é interessantíssimo. Ó, você precisa preencher o cadastro com informações sobre o artista, né, sobre você. Qual é o endereço para preencher? Onde eu encontro esse cadastro? Bom, em primeiro lugar, vai até 20 de maio. O site é www.efestivalinstrumental.com.br, sem ponto, sem nada. www.efestivalinstrumental.com.br. E você precisa preencher o cadastro que vai ter lá no site com as informações sobre você. Você pode ser um artista ou uma banda, ou seja, você pode ser um guitarrista, um baixista, seja lá o que for, ou uma banda, né? Ou já tem o grupo formado. Sim. Você também precisa enviar o link do vídeo da música gravada pelo YouTube. Tá, isso você vai entender isso melhor lá. Eu tenho obrigatoriamente que ter um material no YouTube. Sim, ou se você não tem, você faz um vídeo e sobe pelo YouTube, disponibilizando no site. Então eu já subi, eu tenho obrigatoriamente que ter um vídeo no YouTube. Sim. Certo? E aí você tem que enviar também o link da fanpage da banda no Facebook. Isso é muito importante, o link da fanpage da banda no Facebook. E por último, uma breve, pode ser curtinha, biografia da banda sobre você ou sobre a banda, dizendo como aconteceu e etc. Agora, o legal disso, eu queria só falar um pouquinho sobre a ativação disso, que você, como é que a Samsung planejou e a Dansar Marketing planejaram uma continuação de carreira? Você vai ter uma consultoria especializada. Você vai gravar um single para divulgação nacional e ainda vai participar de um show, dos shows de encerramento desse festival que é nacional, né? Então, e detalhe, esse show o ano passado, por exemplo, foi no Teatro de Ibirapuera com Milton Nascimento. Uau. Esse ano eu não posso, é segredo de Estado, eu não posso dizer ainda quem é o artista, mas de qualquer jeito... Milton Nascimento foi bem no festival. Super. Mas de qualquer forma, será um grande nome da MPB. Opa. E esse show ele vai acontecer em São Paulo no dia 3 de julho e vai acontecer em Campinas também no dia 16 de julho. Então é bem interessante. Tá? Você ainda leva, detalhe, um prêmio de R$15 mil para casa. Então é bastante completo. Eu vou divulgar no meu canal também, que eu tenho os artistas músicos, eu achei o máximo. Não, é muito bacana. Para os músicos é muito altamente recomendável. Muito bom. Nós vamos ao intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet.
sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou a Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso site, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, maestro Ruriá Prá e a atriz Alessandra Velho. Alessandra, como é que eu consigo identificar a minha vocação? Olha, eu acho que a vocação, para mim, vem do que Talento você gosta. Eu tenho demais. Mamãe fala que eu sou extremamente talentoso. Sim. Você tem que sentir isso dentro de você. Sim. Porque às vezes pode ser uma projeção do outro. Então você tem que primeiro identificar isso profundamente dentro de você, né? Porque às vezes as pessoas querem que a gente seja alguma coisa, né? Às vezes é uma projeção do outro. Então, primeira coisa, você tem que se sondar, né? Sim. Sentir-se... E como que você percebe isso? Quando você gosta demais de fazer alguma coisa, né? Quando você, né, às vezes a gente percebe pessoas fazendo, interessadas em teatro desde criança, por exemplo, que era uma coisa, que é o meu caso, né? Desde criança eu queria fazer pecinha. Eu chamava as amiguinhas da rua e ficava fazendo peça o dia inteiro, adorava, era o meu... Né? Todo mundo, a Alessandra já vem de novo com essa história de teatro, né? Daí meu pai percebeu. Você era atriz principal sempre? Eu dirigia. Olha, eu gostava, eu queria... Eu dirigia. Eu gostava Convocava as atrizes, eu era chefe. chefe. E eu adorava fazer isso. E claro que meus pais perceberam que eu tinha, que eu gostava demais de teatro. E nesse sentido eu tive apoio deles. Meu pai me levou lá para fazer um curso de teatro em Campinas, né? Que eu sou de Campinas. E comecei assim com teatro, né? Então eu acho que, né, tem a pessoa que gosta muito de desenhar, né, que já tem interesse pela música desde criança e gosta de fazer aquilo. Eu acho que essa paixão, esse desejo de estar fazendo aquilo, para mim, é o principal indício da vocação, do talento e da vocação. Algo interessante nesse cenário que você descreve, porque o Ruriá, né, ele precisa de um instrumento para poder seguir na música, né? Sim. Sei que seja cantor, mas ele precisa de um instrumento, qualquer que seja um instrumento. Mas no teu caso seria como o cantor. Sim. Não tem instrumento. O instrumento é a pessoa. É a própria pessoa, né? Sim. E até onde eu descubro isso? É essa parte que eu gostaria que você orientasse as pessoas que nos acompanham aqui no Gente que Fala. Eu acho que é assim, às vezes o interesse que a pessoa tem por artistas, em ver filmes, sabe? E acho que tem aquela coisa de querer reproduzir, querer estar naquele lugar, sabe? Assistir filme, querer teatro, se expor, ajuda. Eu acho que ajuda, claro, eu acho fundamental, sabe assim? Não só para desenvolver habilidades artísticas, mas para, né, para pensar, para refletir. É uma educação assim mais ampla que a gente está falando. Acho que a arte, ela tem a beleza, ela tem a provocação, né? Então eu acho fundamental isso. Mas daí você quer fazer aquilo. Você olha para aquilo, nossa, eu adoraria participar desse filme como ator, eu gostaria de fazer esse filme, né? Sim. Então a pessoa vai percebendo e, claro, às vezes ela já vai brincando com aquilo, né? Ela já pega uma câmera, já chama os amigos para fazer um filme, não é? Tem esse lado assim, né?
E eu acho que com a música também, a pessoa vai se interessando, vai percebendo, quer tocar, pede para tocar aquele instrumento, porque acha muito bonito, né? Se identifica, e daí vai percebendo, né? Essa vocação a partir daí. Ulia, a gente abordou há instantes e depois você repete a forma de se participar do Samsung Festival, mas como é ganhar um Grammy? Bom, é um susto, né? Começa assim, né? Porque O teu é álbum de jazz contemporâneo. Porque desde que surgiu o Grammy Latino, ficou muito difícil o acesso ao Grammy americano, né? Então, quando eu fiz esse disco, eu tenho realmente muito orgulho mais do que do prêmio, do disco em si, porque foi uma ideia nossa, feito no meu estúdio aqui em São Paulo, nosso estúdio aqui em São Paulo, tudo foi feito por nós. A gente bolou a ideia, vamos pegar músicas brasileiras e reler em bebop, e vamos chamar um grande artista americano para fazer isso, e as músicas são essas, e os arranjos são todos, a grande maioria dos arranjos, e produzi o disco, e regi o que tinha que reger, mixei junto com o meu sócio Eduardo Santos, a mixagem é dele, mas acompanhei tudo, então é um disco mais meu até, digamos assim, em termos de ideia, né? E chamamos esse grande trompetista, que é o Randy Brecker, e o disco ficou pronto e aí foi, né? Quer dizer, de repente ele foi parar na seleção do Grammy, e aí paramos entre os 5 competidores. Quando entrou na relação do Grammy? Não, só isso já foi uma honra, porque eu entrei com, muitos deles eram meus ídolos. John McLaughlin, um cara que eu ouço desde que eu tinha 12 anos de idade, Mike Stern, um super guitarrista, Yellow Jackets também, que eu adoro, Tom Scott, um super saxofonista. E eu realmente achei que só de estar competindo, concorrendo com essas pessoas, né, concorrendo com essas pessoas, já era uma honra enorme, sinceramente. Por acaso, eu fui produtor do disco também. Deixa eu dar umas etapas aqui. Você inscreveu o trabalho foi inscrito por outra pessoa? A gravadora americana é que inscreveu. Sim, o produto lá fora não tinha nem conhecimento, vamos colocar dessa forma, que aquilo lá era um produto brasileiro. A gravadora inscreveu como um produto genuinamente jazz? Sim, é jazz, E é um disco de jazz, realmente, Sim. um jazz, Brazilian jazz, digamos assim, mas é jazz, né, de qualquer forma. E eu nem escolhi categoria nem nada, então a gravadora é que fez essas honras da casa, e eu fui para lá um dia, todo bonitão, naquela ocasião, mas realmente não esperava absolutamente. Por acaso o meu sócio, que foi o cara que mixou o disco, ele também ganhou né, por ser o engenheiro de mixagem, né? E nós fomos juntos para a cerimônia. Falei, Eduardo, esquece, não vai acontecer, mas nós estamos aqui com os caras, não fica alimentando uma esperança que estamos concorrendo com os caras que estão ali na 12ª fila, né? Mas quando anunciaram a gente, a primeira reação, eu sou muito prático, né? Eu falei, o que eu vou falar para esse povo que eu nem aquele discursinho tenho? Mas aí, graças a Deus, era a 12ª fila, eu tive tempo de amadurecer algum texto até chegar lá na frente, né? Então, tudo bem, agradeci quem tinha que agradecer, e foi assim que aconteceu, né? Foi um susto enorme, né? Ainda bem que foi antes do congresso, né? Exatamente. A ficha começou a cair, é engraçado que eu nem fiquei com frio na barriga, nada, porque eu tinha certeza absoluta que nós não íamos ganhar. Já né? tinha concorrido. Mas aí aquela coisa toda, aí fomos de limusine junto com a gravadora e tal, né? Ali, né? Então tem todas essas coisas acontecendo. E na hora, quando chegou 3 categorias antes, deu um friozinho na barriga, confesso. Mas na hora sim, eu falei, e agora? Né? Mas foi muito. Agora a pergunta que eu fiz para aqueles que participam do Samsung Festival, e o Day After? Foi cobrado já? Tem que fazer outro? Não tem que fazer? Não, o Day After foi quando caiu realmente a ficha, né? Porque aí o que é gozado que aqui no Brasil essa repercussão não é tão o Grammy aqui não é tão celebrado, digamos assim, né? Mas nos Estados Unidos muda a vida, né? Mudou minha vida, né? Acabou que eu acabei regendo o último DVD da Diana Krall. Eu acabei de fazer um disco com uma cantora brasileira chamada Vitória Maldonado, junto com Ron Carter, que é uma lenda viva do jazz, né? Então eu faço muitos arranjos orquestrais lá para fora, né? Vou simplificar para você. Aqui as pessoas não sabem que você é detentor de um Grammy Jazz contemporâneo.
Mas nos Estados Unidos, Sim. quando você verdade. chega na alfândega, os caras pedem autógrafo. Tem peso. Tem peso até na imigração. Você consegue tirar um green card se você tem um Grammy. Sim. Existe uma categoria lá de excelência. Eu tô falando, digamos você assim, chega né? na alfândega, o cara... Porque o Grammy lá fora ele é considerado o Oscar da Sim. música, né? Perfeito, O maior perfeito. prêmio da música possível. Né? Perfeito. Então, e eu tenho também um outro meio Grammy latino com o Lenine, do Acústico Sim, MTV. sim. Eu também... Aí o latino, né? Aí o latino. latino. Produção né? que você fez com Quer o dizer, Lenine. Esse Grammy é do Lenine, mas eu participei ativamente, fiz todos os arranjos, regi ao vivo, toquei piano, e esse disco virou um marco, assim, de 2000 e... Nesse álbum de jazz você tem participação como músico ou só como Tem, eu toquei também, fiz todos os arranjos, eu fiz Mas 10 como de 12 músico, arranjos, os arranjos você já tinha dito que tocando fez. e produzi, tenho sim. Sim. Tem Qual toda... que te dá mais satisfação? O músico, o arranjador? Olha, cada coisa tem o seu barato, né? Cada coisa tem a sua atração. Bom, a Alessandra deve, né? Você atuar é uma coisa, você dirigir é outra, né? E eu acabei dividindo desde muito cedo. Isso até foi prejudicial no começo para mim, porque eu escrevia, fazia um pouco de arranjo, tocava um pouco, mas tudo mal. Tudo mal. E eu fui crescendo com isso, com o tempo eu fui virando um pouco melhor em algumas coisas, né? Mas abandonei outras. Abandonei não, mas Sim. eu não... Se não dedicou primei por mais a outras. algumas... Hoje, por exemplo, eu não me dedico mais a tocar tanto piano quanto eu já fiz festival de jazz na Europa durante 13 anos. Já toquei um pouco melhor, digamos assim, né? Não é verdade. Mas, porque na Não se verdade... despreze, pelo amor Porque de Deus. aquilo que a gente estava falando, se você... Olha a humildade dele, ele tem um Grammy, É verdade, tem um ditado que diz, se você não estuda mas piano... não é um Grammy latino, é um Grammy americano. Mas é aquela história, se você não estuda Diz, piano "Hoje por eu um não toco dia, tão bem." se você não estuda por um dia, você percebe a diferença. Se você não estuda por 2 dias, sua mulher percebe a diferença. Por 3 dias, todo mundo percebe a diferença. É verdade, é uma coisa Que bela ingrata. definição. Né? E o Quincy Jones, onde entra nessa história tua? Olha, isso foi um atrevimento da minha parte, porque eu parti do princípio de que o não eu já tinha, né? Quando eu tinha 18, 19, não, eu tinha um pouco mais, imagina, 21 anos, eu já tinha feito alguns trabalhos, já tinha tocado com Sai Guarabira, tinha tocado com Belchior durante um tempo, na época de fazer muito sucesso, Sai Guarabira também. E já tinha produzido alguns comerciais também para Coca-Cola e outras coisas, Guaraná e etc e tal, né? Já estava meio rodadinho, digamos assim, né? E aí eu já tinha disco gravado, tinha um disco solo da minha banda, na época o Acaru, gravado, e tinha outras coisas também. E aí me atrevi eu ouvi falar que o Quincy Jones tinha um programa de scholarship, de bolsas de estudo, na Berkeley. E a Berkeley era uma das escolas, ainda é, né, uma das maiores escolas do planeta para música. E aí eu vi na contracapa do LP Thriller, do Michael Jackson, eu vi o endereço da Q Productions, que é a do Quincy Jones. Bom, peguei, não existia internet na época ainda, né? Eu peguei um caneta e papel, Dear Quincy Jones, escrevi uma carta para ele, sou um músico brasileiro, tal, tenho tantos anos, e já fiz isso, estou te enviando alguns trabalhos anexados nesse pacote e gostaria muito de estudar na Berkeley. E mandei para ele o meu disco, né, da banda e mais alguns outros que eu tinha produzido, umas fitas cassete, coisas do Paleozoico, basicamente. Né? Fiz um pacote e enviei para ele. E depois de um mês e meio, recebi uma cartinha. É que não tinha pegadinha na época, né? Senão já onde está a câmera? Recebi uma carta dele dizendo: gostei muito dos seus trabalhos e resolvi que vou bancar você na Berkeley. Você, por favor, liga para fulana de tal, era Mrs. Ferrari, ou escreva para ela. Claro que eu liguei, do tamanho ansiedade, e pode conversar com ela. E liguei para ela, e ela, não, tá certo, seu nome está aqui, pode vir daqui a 3 meses. Ai, meu Deus. Aí realmente, né? Aí eu comecei a preparar minha vida, e em 6 meses eu fui para lá, fiquei 6 anos, ele me pagou full scholarship, ou seja, tudo. No primeiro semestre eu ainda paguei lá metade, mas depois eu comecei a ir muito bem. Ele me pagou tudo durante 6 anos. Que maravilha. Que maravilha. Maravilha mesmo. Eu devo muito para esse homem.
Deixa só um registro aqui da nossa parceria com a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, alertando que a taxa de juros do cheque especial chegou ao recorde de 300,8% ao ano em março, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta quinta-feira. Vou repetir para você não se assustar como a Alessandra já se assustou aqui ao meu lado. Né? Os juros do cheque especial atingiram o recorde de 300,8%. Também é recorde a taxa média do rotativo do cartão de crédito de 449,1% ao ano, alta de 5,2 pontos percentuais em relação a fevereiro. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. Você tem o cartão lá, deve X, paga menos Y, já entra nesses 449,1%. A série histórica do rotativo do cartão de crédito tem início em março de 2011. Chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Júlio Maciel, enfatizou que o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito são modalidades de empréstimos que devem ser usadas com muita cautela devido ao custo elevado. Ainda orienta que, se for preciso usar, deve ser por pouco tempo para não comprometer a capacidade de pagamento do futuro, que o brasileiro não sabe conviver bem, lamentavelmente, mas esta informação a você que nos acompanha na nossa parceria com a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estão conosco hoje o maestro produtor musical Ruriado Prá, atriz, produtora cultural Alessandra Velho. Alessandra, o que é o edital, ou o que são os editais que os artistas hoje procuram com uma voracidade e nem todos encontram? Os editais, eles são formas de você conseguir dinheiro para realizar seus projetos, né? Então, assim, órgãos públicos, às vezes até, né, no caso desse festival da Samsung, né, é outra fonte de financiamento, eles abrem um concurso, né? Então você tem requisitos ali, né, para atender, quer dizer, você precisa se adequar, senão você vai ser desclassificado, e daí você tem a oportunidade de apresentar os seus projetos e você concorre, né? Sim. Então eles têm uma comissão julgadora, enfim, tem um mecanismo lá de escolha dos projetos, né? E assim, hoje é uma forma muito importante de financiamento de projetos, assim, tem um peso muito grande, sabe? Então os artistas se interessam muito quando aparecem os editais, né? Então você tem editais para várias categorias, de vários segmentos artísticos, é uma coisa bem ampla. E eu falo muito de editais, inclusive no meu canal, eu dou dicas de editais que estão abertos, porque tem muito artista que não aproveita as oportunidades, porque tem um lado do edital que é burocrático, sabe assim? Sim. Você tem que ler uma linguagem técnica, então as pessoas às vezes se assustam, mas eu, aos poucos, também eu quero ajudar a desmistificar um pouco os editais para as pessoas lerem com mais tranquilidade, sabe assim? Entender que aquilo tudo, aquela linguagem técnica não é tão, sabe, tão complexa quanto parece, porque tem muitas oportunidades bacanas aí, né? E as pessoas, os artistas... Olha, eu vou explicar a dificuldade para você que os artistas têm. O Uriá é músico. Então, aquela hora que o mosquito passou aqui, ele falou, essa música está semitonando. Aí, para ler o edital dele aqui, né, Francisca, essa dificuldade todos nós temos. Exatamente. Não é privilégio dele. Todos nós temos essa dificuldade para a parte técnica. Sim, e tem mais. Tem uma dificuldade que eu acho que é mais difícil. Que é mais difícil para o artista, que é o não. O artista é mais sensível. Então, às vezes, você precisa, para conseguir ganhar um edital, às vezes você precisa mandar vários, né? E daí você começa, às vezes, a desacreditar do seu projeto. E não quer dizer que seu projeto não seja bom. Tem né? Você pega um edital, tem assim, vários requisitos, tem uma comissão julgadora, tem muitos projetos. Então, as pessoas, às vezes, desistem rápido. Você disse que no seu canal tem orientação sobre os editais. Eu dou orientações. Qual é o teu canal para poder orientar as pessoas? Chama Viver de Arte, no YouTube. E a minha fanpage no Facebook é Alessandra Velho Coach. Alessandra Velho Coach. Coach, né? No YouTube. Não, esse é no Facebook. No Face. E o canal é Viver de Arte. Perfeito. É porque você falou várias vezes sobre para não perder a oportunidade, por isso que eu estou procurando registrar já. Sim, ótimo. Okay?
Tá ótimo. O Ruriá, releia, por favor, Sim. já que você se concentrou aí para poder... Não, é o seguinte, Desculpa a brincadeira, mas eu posso... Para quem quiser se inscrever, o site é www.efestivalinstrumental.com.br. Só repetindo rapidamente, você vai ter que preencher um cadastro que está lá dentro do site. Aí você vai ter que enviar o link do vídeo da música gravada pelo YouTube. Envie também o link da fanpage no Facebook e uma breve biografia de você, artista ou banda. Eu também, só reforçar o cronograma aqui, as inscrições vão até 20 de maio. Depois a curadoria, eu sou curador do festival, ela vai até 21, começa 21 de maio, e a divulgação do finalista vai ser no dia 24 de maio. E depois, eu acho que eu esqueci de falar isso, que isso vai para votação popular. Então a gente vai escolher os 10, eu e uma banca examinadora escolheremos os 10 finalistas e isso vai para uma votação popular. Essa votação popular deve ser na internet? Na internet. Sim. Então quem ativa na internet tem grandes chances, é uma dica. E no dia 24 vem o anúncio do grande vencedor, 24 de junho. Repete o endereço para eu fazer a inscrição. www.efestivalinstrumental.com.br. Aí eu acesso lá, eu tenho obrigatoriamente que ter um vídeo, um clipe inserido no YouTube. Sim, exatamente. Ok? Você tem que mandar um link também desse Tenho YouTube. que ter uma fanpage. Para o site, o link da fanpage também e uma breve biografia da sua história, da sua banda ou da sua mesmo. Alessandra, fala um pouco mais sobre o coaching no nosso país, como é que a gente tem acesso, como é que a gente pode procurá-la para... Olha, através do Facebook, né, como eu disse, da minha fanpage, Alessandra Velho Coach, e eu também tenho um site que é www.amdemariacoach.com.br. Nesse site eu tenho informações como funciona, o que é coaching, como funciona, sim, tá? E na minha fanpage também eu dou muitas informações sobre como funciona o coaching de carreira, coaching para projetos, para quem está paralisado. Às vezes até eu também tenho coaches que são artistas enrustidos, que gostariam de ser artistas, artistas que estão bloqueados. Tem gente que às vezes não consegue estar num momento, acontece um trauma ali, a pessoa não consegue mais fazer o que sabe, o que gosta de fazer. Então a gente faz um trabalho também muito bacana, desbloqueio criativo. Então bom, é muito legal. Ruriado, sabe o que está me incomodando desde que nós estamos conversando aqui? Onde eu ouço você? Ou não ouço você? Olha, é que são tão variados os projetos, né? Olha, você não tem mais tempo para o piano? Não, tenho sim, claro, tenho sim. Mas olha, é que às vezes eu estou regendo algum projeto, outras vezes estou escrevendo algum arranjo, às vezes é fora do Brasil, muitas vezes aqui também. Semana passada, por exemplo, eu fiz um concerto, eu escrevi sim, alguns arranjos para um concerto da Orquestra Tom Jobim com a Leila Pinheiro. Foi no ASP, né? Eu faço alguns comerciais de televisão também, então isso também acontece. Então você não me ouve em lugar nenhum, mas me ouve em todos os lugares, talvez. E o piano, né? Onde fica com o piano? Quanto tempo por dia com o piano? Olha, não, eu não tenho tido tempo para estudar piano. Essa que é a verdade. Eu escrevo muito arranjo, às vezes eu estou regendo algum projeto, ou estou produzindo um disco, ou estou tocando um outro tipo de coisa diferente desse universo. Sempre com o piano ou tem outro instrumento? Não. Olha, batuta. Sim. Ou a caneta. Geralmente o que eu tenho usado mais do que o piano é a batuta, ou regendo alguma coisa, ou produzindo, né? Que aí é quase que uma coisa do cantor, do ator, né? Sim. Que é produzir, você pensar como é que vai fazer e tal. E faço muitos arranjos também. Então, atualmente, nos últimos tempos, não tenho exercido muito. Tem um endereço pessoal que possa localizá-lo? Eu tenho o site da minha produtora, que é a Banda Sonora. Sim. Você acha como bandasonora.com.br. Lá tem uma série de trabalhos, você vai achar ali uma infinidade tem de vídeos coisas. Lá que se... Muitos vídeos, muitas coisas acontecendo. Tudo que eu faço, acho que boa parte da minha história e da história da produtora, principalmente, estão lá. Perfeito. O Ruriado Prá é maestro, produtor musical e detentor de um Grammy lá nos Estados Unidos. Então isso resume um pouco
A modéstia dele até impede que ele faça mais observações sobre esse prêmio para um artista, né? É algo extremamente maravilhoso poder dizer, olha, ele não diz isso, eu repito, né? Poder dizer, eu sou detentor de um Grammy, ganhei lá nos Estados Unidos como jazz contemporâneo, só isso. E agradeço a você por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigado. Eu é que agradeço profundamente a presença, adorei. Muito Alessandra Velho, você está se apresentando, você está só desenvolvendo o seu trabalho como coach? Agora eu estou focando bastante no canal, né, no YouTube, nesse trabalho de divulgação desse projeto, mas eu tenho uma peça que chama Jukebox, que é um musical, que eu pretendo produzir ainda esse ano, né? Estou correndo atrás disso paralelamente. É um musical muito interessante, é um musical existencial. Mas eu estou focando bastante agora no coaching, eu estou gostando muito de trabalhar com os artistas, de ajudar a viabilizar os projetos, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, mas era uma coisa meio caótica, né? O coaching me deu as ferramentas, me deu, sabe, essa possibilidade de ajudar de um jeito diferente, assim, efetivo. E eu estou vendo as pessoas conseguindo seus objetivos, então eu estou muito feliz de estar... Obrigado por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigada. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Grátis, bom final de semana e estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Até lá.